Oi, tudo bem? Eu sempre recebo mensagens aqui no LinkedIn de profissionais pedindo ajuda para entender o porquê de não estarem conseguindo emprego ou uma orientação para poderem se recolocar no mercado de trabalho. E a queixa é sempre a mesma. Dai, eu não estou conseguindo ser chamado para entrevistas. Ou então, Dai, não consigo passar em uma entrevista de emprego. O que está acontecendo comigo? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Então, atendendo a pedidos, hoje eu vou te trazer informações importantes, estratégicas e assertivas para te ajudar a encontrar um emprego que seja compatível com os seus objetivos. Vamos lá? Eu preciso que você reflita comigo. Uma construção sem fundação logo desaba na primeira tempestade. Se você não entende como funciona o mercado de trabalho, como que você vai se destacar? E pior, se você não entende as mudanças que ocorreram no mercado de trabalho até hoje, como que você vai enxergar novas oportunidades que surgirem para você? Pois é. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que fez total sentido para mim, que é a seguinte: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Essa frase fez sentido para você? Vamos pensar um pouquinho? Como foi a primeira vez que você saiu para procurar emprego? Você se lembra? Quem te ensinou a montar um currículo? Quem te ensinou a participar de uma entrevista de emprego? Como responder as perguntas do entrevistador? Alguém te ensinou o motivo de cada pergunta? Alguém te explicou como que funciona o mercado de trabalho? Qual a postura que você precisa ter? O que você precisa estar estudando sempre? Pois é. Quem tem conhecimento sempre pode sair na frente, e quem não tem pode perder ótimas oportunidades, né? E deixa de poder escolher. Você sabia que o mercado de trabalho é totalmente influenciado pelo contexto econômico, político, social e cultural do país? Pois é, por exemplo, lá em 1930, a taxa de analfabetismo era de 80% da população. A maioria das pessoas naquela época viviam em zona rural e a indústria no Brasil ainda estava engatinhando. A falta de mão de obra qualificada naquela época era até menos evidente por causa das altas taxas de desemprego e a baixa exigência de habilidades naquela época. Naquela época também estava começando o êxodo rural de forma muito tímida ainda. Se a gente pular lá para 1960 a 1970, por exemplo, a taxa de analfabetismo já passou para 39,6% e houve um aumento na urbanização e na diversificação da economia e novos setores de serviços e tecnologia começaram a surgir. Com isso, a falta de habilidades específicas levou a uma falta de mão de obra qualificada em algumas áreas. Ou seja, o desemprego naquela época estava variando, mas em geral era menor do que nas épocas anteriores. Entendeu? Vamos saltar agora para 1990. Eita, foi um burburinho, pois foi bem no início da globalização. O surgimento lá da primeira rede de internet acadêmica em 1992 e a abertura da internet comercial, como temos hoje, em 1995. Com isso, houveram investimentos em políticas de reforma econômica, incluindo a estabilização da moeda, que era o Plano Real lá em 1994. Isso trouxe uma certa estabilidade ao país na época e incentivou investimentos estrangeiros. Com a estabilização da economia, então, algumas indústrias começaram a expandir, a ver coisas novas, criando novamente uma demanda crescente por trabalhadores qualificados. E olha só, mais de 20% da população nessa época era analfabeta, já diminuiu, né? Agora vamos saltar para os anos 2000, onde muita coisa mudou. Foi a era do investimento social.
Surgiram as políticas sociais e econômicas massivas para incentivar o acesso da população brasileira a bens e serviços, como os programas Luz para Todos, ProUni, Minha Casa Minha Vida, Fome Zero e Bolsa Família. Ou seja, conforme as pessoas tinham acesso à educação técnica e superior e a outros serviços, a população mais carente ela passou a melhorar de vida, literalmente. Pela primeira vez, muitas famílias passaram a ter um membro ali da família com curso superior. Olha só a mudança social que aconteceu. Agora, se a gente for analisar de 2010 até o momento hoje, né? Até o momento presente, podemos ver que depois de um grande boom na melhoria da qualidade de vida da população, o Brasil entrou em uma grave recessão econômica. Ou seja, falta de investimentos, crise política, crise econômica, ou seja qual for os motivos, né, houve um aumento na taxa de desemprego muito significativo. E aí vem 2020 com uma pandemia. E o país sofre um novo impacto na economia, imagina só. As pessoas dentro de casa, para evitar o contato, né? Contágio, houve uma ênfase crescente na necessidade de habilidades digitais e na adaptação ao trabalho remoto. O que era uma realidade para poucos passou a ser para muitos. As vagas remotas que até então existiam, mas não eram tão conhecidas por parte da população, surgiram aos montes. Pessoas mais qualificadas passaram a poder escolher mais a vaga de emprego que queriam. E outras pessoas passaram a investir tempo em aprender habilidades para se adequar ao modelo de trabalho remoto, porque viu aí uma oportunidade de melhoria de vida e melhores condições de emprego. Mas, Dai, como que está o mercado de trabalho hoje em relação ao trabalho remoto? Então, neste exato momento, existe um movimento por parte de um grupo de pessoas por aí que querem voltar ao presencial. Inclusive, é possível você mesmo aí identificar diversos anúncios de vaga que são publicados como remotos, mas na verdade são híbridos indo ao escritório 3 a 4 vezes por semana. Talvez agora você esteja se perguntando o que isso tem a ver com o fato de eu não conseguir emprego ou uma recolocação. Calma, que você já vai entender. Então, nós temos uma mudança social a partir dos anos 2000, certo? O povo passou a ter mais acesso à educação técnica superior e a melhores condições de vida através das políticas sociais, ok? As pessoas passaram, então, a ter mais poder aquisitivo. E olha só que interessante. Os filhos daquele trabalhador braçal que antes não tinham poder de escolha de onde queriam trabalhar, passaram a ter acesso a oportunidades melhores de educação e emprego. Olha só que legal. Houve um boom no surgimento de cursos superiores em faculdades privadas lá nos anos 2000. Quem não conseguia entrar em uma universidade pública, seja qual for o motivo, podia escolher uma variedade de cursos técnicos ou ainda entrar em uma faculdade privada através do FIES ou do ProUni, por exemplo. Eu mesma só pude acessar um curso superior à minha tão sonhada graduação através do programa ProUni e eu sei exatamente as mudanças que isso trouxe para a minha vida profissional e para a minha família. Mas nem tudo são flores, não é mesmo? Temos aqui um paradoxo muito interessante. Pessoas acessando a educação de qualidade e desemprego. Aconteceu que muitas pessoas estavam saindo da faculdade sem a preparação necessária, sendo técnica e comportamental, e indo para o mercado de trabalho. Além disso, com as crises econômicas, o mercado de trabalho não conseguia absorver parte desses profissionais, criando aí que a gente chama de reserva de mercado. Ou seja, muitos profissionais com diploma na mão e pouca oferta de vagas. E não para por aí. Temos também a questão da natalidade. Lá na época de 1930, por exemplo, as pessoas tinham em média de 6 a 7 filhos.
Na época de 1990, as pessoas passaram a ter a média de 3 a 4 filhos. E atualmente, neste momento, pessoas estão tendo no máximo 2 filhos ou optando por nem terem filhos. Diante das incertezas econômicas do país e do mundo e a discriminação que as mulheres sofrem no mercado de trabalho por se tornarem mães, fazendo-as escolher entre filhos e carreira muitas vezes. E aí nós temos uma outra questão. A população brasileira, ela está envelhecendo. Pesquisas mostram isso. Lá em 1930, por exemplo, a expectativa de vida do trabalhador era de 42 anos. Em 1992, já passou para uma expectativa de vida de 65 anos e dados recentes de 2020 mostram que hoje a expectativa de vida do trabalhador é, em média, 75 anos. Ou seja, cada vez mais pessoas entrando para a aposentadoria e menos pessoas no mercado de trabalho? Além disso, esse aumento na expectativa de vida faz o mercado de trabalho ter diversas gerações trabalhando juntas. Olha só que interessante. Por exemplo, nós temos os baby boomers, que são pessoas que nasceram entre 1946 a 1964. Que valorizam muito o trabalho, tentam ficar no mesmo emprego até se aposentarem, e muitos deles ainda estão no mercado de trabalho ou buscando emprego devido à prática imoral do etarismo. Temos também a geração X, que nasceram entre 1965 a 1980, que são aquela geração que valorizam mais o diploma formal e a estabilidade profissional. É aquela geração que acredita que sair às 18 horas é sinônimo de falta de interesse no trabalho. Eles são mais leais, dedicados e experientes, dando grande valor ao trabalho e às metas da empresa. Olha só que interessante. Daí vem a geração Y, também conhecida como Millennials, que aliás é a minha geração. Pessoas que nasceram entre 1981 a 1996. Essa geração é a mais tecnológica, competitiva e deseja um rápido crescimento profissional e financeiro. É aquela geração preocupada em equilibrar trabalho e vida pessoal. Essa geração busca trabalhos com horários flexíveis e saem da casa dos pais e se casam bem mais tarde que as gerações anteriores. Também é a geração que tem maior nível de instrução em relação às gerações anteriores. E acredite, são muito endividados. Olha só! E por último, nós temos a geração Z, aquela geração que está sempre online e engajada em questões sociais e ambientais. Essa geração tem sido apelidada, olha só, de geração neném, que é aquele nem trabalha, nem estuda. Eu preciso enfatizar aqui que isso não é preguiça, gente, mas é uma constatação dessa geração da falta de oportunidades. Para eles, os empregos estão cobrando muito e estão pagando pouco. Que trabalho não é tudo na vida. Essa geração, é aquela geração que tem mais vontade de trabalhar com a internet. É a era dos YouTubers. Agora, depois de toda essa informação, talvez você já tenha percebido que mudanças sociais e econômicas continuam sendo necessárias e urgentes desde sempre. Mas e até lá? Como que você vai sobreviver sem um emprego ou sem uma renda? Você já deve ter percebido aqui que mesmo em meio a tantas crises econômicas que o nosso país viveu, sempre houve também a falta de mão de obra qualificada, mesmo em meio à crise. Porque o mercado de trabalho ele está sempre mudando, ele não é constante. É igual uma montanha russa, sobe e desce. E quem não se atualiza fica para trás. É preciso aprender, então, a jogar o jogo do mercado de trabalho. Por isso, eu vou te dar agora os 6 erros mais comuns ao tentar procurar um emprego. Vamos lá? E o primeiro dele é: a maioria das pessoas reprova em processos seletivos pela falta de competências comportamentais, pois elas influenciam no desempenho das competências técnicas. Lembra que eu te falei que o mercado está em constante mudança?
Pois é, as competências comportamentais também mudam junto. Atualmente, as competências comportamentais mais buscadas pelas empresas na hora do processo seletivo são trabalho em equipe, adaptabilidade, resolução de problemas, pensamento crítico, gestão do tempo, inovação e criatividade. Mas existem ainda 4 competências comportamentais que são cruciais e que muitas pessoas ainda não buscaram desenvolver, e o mercado de trabalho está sedento por elas, que são a comunicação assertiva, a inteligência emocional, a resiliência e a aprendizagem contínua e autônoma. Como você vai saber, por exemplo, conversar com um recrutador ou com um gestor da vaga se você não sabe se comunicar assertivamente ou ainda mandar um e-mail da maneira correta? Isso faz toda a diferença nos processos seletivos e também dentro da rotina de qualquer empresa. Tem mais. Como você vai ouvir feedbacks mensais do seu gestor se você não tem inteligência emocional para entender que o feedback é mais uma melhoria contínua e não uma ofensa pessoal? Como que você vai lidar com as frustrações e situações de pressão dentro do mercado de trabalho, porque elas existem, se você não tiver resiliência? Como que você vai se destacar se não estiver disposto a aprender todos os dias e aprender sozinho? Afinal, hoje as empresas buscam pessoas autodidatas. Segundo erro, currículo e LinkedIn sem estratégia. O recrutador analisa muitas vezes um currículo e um LinkedIn e não consegue verificar se o candidato tem perfil para a vaga por falta de informações corretas e estratégicas para aquela vaga. O seu currículo e o seu LinkedIn é a sua primeira impressão e a sua propaganda. Se você não souber vender valor ali, como vai chamar a atenção de um recrutador? Terceiro erro, não buscam conhecer a empresa onde se candidatam para uma vaga. Não conhecem a cultura, os valores e os objetivos da empresa. Daí, você chega na entrevista com o gestor da vaga e ele te pergunta sobre o que você entendeu sobre aquela empresa, se você entendeu o que aquela empresa faz, e aí você não consegue explicar. Será que você demonstrou para o gestor da vaga que você tem a competência de aprendizagem contínua e autônoma? Pois é, você pode reprovar num processo seletivo por isso, se essa competência for extremamente importante para a vaga. Quarto erro, não sabe escolher a empresa correta para se candidatar. Aqui já vai uma dica muito boa. Quanto maior a empresa, maior a concorrência. Empresas menores, para poderem concorrer com as empresas maiores, as grandes empresas, elas prestam um serviço ou vendem um produto com um valor um pouco menor. Com isso, automaticamente, os salários naquela empresa pequena também são um pouco menores quando comparados aos salários das empresas grandes. Mas a concorrência é menor quando é uma empresa pequena. Vou aqui te listar um comparativo entre uma empresa de pequeno ou médio porte com uma empresa de grande porte. Daí, você escolhe o que é melhor para os seus objetivos profissionais, combinado? Então, sempre, uma empresa pequena tem senso de comunidade. Já uma empresa grande vai ser o maior número de colegas e departamentos. Uma empresa pequena, existe maior visibilidade e reconhecimento do seu trabalho. Numa empresa grande, tem a questão das estruturas de reconhecimento mais competitivas. Numa empresa pequena, existe a maior variedade de funções e responsabilidades que te fazem aprender e se desenvolver. Numa empresa grande, a tendência é uma especialização em funções muito específicas.
Numa empresa pequena, decisões são rápidas e diretas. Na grande, o processo de decisão pode ser mais complexo e muito mais hierárquico. Numa empresa menor, as relações pessoais são mais próximas, enquanto na outra é uma relação profissional extensa e diversificada. Isso faz sentido para você? Pois é, a escolha é sua, eu apenas mostro a realidade. Vamos para o quinto erro. As pessoas não se inscrevem para a vaga que é compatível com a sua senioridade. Eu sei que muita gente aqui no LinkedIn, por exemplo, diz que é para você se arriscar a se inscrever para as vagas que não são da sua senioridade. Mas eu quero apenas te fazer refletir uma coisa. Você pode perder tempo respondendo um formulário de vaga que não seja da sua senioridade? Você está tendo tempo para isso? Você realmente tem competência técnica comportamental para se inscrever para uma vaga de uma senioridade maior que a sua? Você se preparou para sair, por exemplo, de uma vaga de júnior e ir para uma vaga pleno ou sênior? Você tem a competência técnica e comportamental para isso? Eu vou esclarecer aqui qual é a diferença entre o júnior, o pleno e o sênior. E você depois decide, reflete e verifica se isso faz sentido para você, combinado? Vamos no júnior. O júnior é aquele profissional que está no início de carreira. Geralmente ele tem menos experiência prática e ele precisa de uma orientação e supervisão constante. Estão aprendendo as habilidades, ali praticando, que aquelas habilidades essenciais estão focadas no desenvolvimento profissional. Já o pleno, ele tem uma experiência intermediária, mas com habilidades consolidadas. Ele pode trabalhar mais independentemente, né? E ele pode contribuir para projetos complexos e ainda ajudar na orientação de juniores. Mas é claro, ainda estão em processo de desenvolvimento e precisam de menos supervisão que o juninho. Continuando, já o sênior tem uma vasta experiência e habilidades já especializadas. Ele já tem as competências técnicas e comportamentais para assumir responsabilidades significativas em projetos estratégicos e ele já pode orientar outras equipes. É aquele profissional que já possui compreensão mais profunda da área dele e ele é capaz de tomar decisões estratégicas para a empresa e ele ensina os outros. Você deve ter observado que eu não coloquei aqui limite de tempo mínimo para cada senioridade. Isso porque isso pode variar muito de uma área para outra, ok? E agora vamos para o sexto e último erro. Nossa, esse é aquele erro que todo recrutador fica triste quando vê um profissional que tem os requisitos técnicos, mas não tem esse requisito. Não sabe se comunicar assertivamente com cada perfil comportamental. É necessário aprender como cada perfil de recrutador e gestor da vaga se comportam e a forma como eles avaliam um candidato. Um exemplo muito simples para você entender. Um gestor tem um perfil prático, rápido e objetivo. Ele é extremamente assertivo. Você não pode ser prolixo ao conversar com ele. Gestores têm um perfil de análise muito rápido e prático. Então, enrolar na conversa com ele é prejudicial para você. E tem mais. A maioria das empresas hoje, aquelas que possuem um departamento de RH ou gestão de pessoas, elas recrutam por competências técnicas, mas principalmente por competências comportamentais. E a comunicação assertiva é uma competência comportamental. Isso porque é importante colocar pessoas que estejam alinhadas com a cultura, valores e as competências organizacionais da empresa. Mas eu tenho uma boa notícia para você. É possível aprender a ter comunicação assertiva com cada perfil comportamental que existe dentro de cada empresa. Basta você abrir mente e coração para aprender e desenvolver essa nova competência, essa nova habilidade. Bem, eu cheguei ao fim dessa aula, como eu prometi, eu entreguei as dicas para você. Eu espero que você tenha gostado e que isso possa ter te ajudado de alguma forma a procurar o seu emprego ideal. Um abraço, fique bem!